Pronto, então na aula passada a gente aprendeu a instalar o Anaconda no nosso sistema operacional e agora nós vamos dar um overview de como funciona o Jupyter Lab. Então, para isso, basta vir aqui na própria janela da Anaconda e clicar em Launch, em Jupyter Lab, que ele já vai abrir o nosso navegador com a seção do Jupyter. Pronto, ele carregou aqui. Então, esse aqui é a cara geral do Jupyter. Se, para você, no meu caso aqui, ele abriu no Safari, né? E veio com essa URL aqui. Se você quiser talvez usar um outro navegador, porque no Windows provavelmente ele vai abrir com o Internet Explorer ou Edge. Se você quiser usar, por exemplo, o Chrome, você não dá para clicar aqui e copiar essa URL, por exemplo, vir, abrir o Chrome, e aí se você colar aquela URL aqui, ele não vai funcionar, tá vendo? Ele fica pedindo uma senha ou um token. Então, para poder fazer funcionar aqui em qualquer navegador, a gente precisa pegar esse token. Então, para isso, uma forma de fazer, você pode abrir o terminal. Então, no Mac chama terminal, no Windows chama o prompt de comando. Então, no Windows basta clicar a tecla do atalho, né? Windows R, que é o comando de executar, vai abrir uma janelinha no canto da sua tela. Nessa tela que aparecer, você escreve cmd e dá Enter, que aí ele já vai abrir o prompt de comando, ou então clica no menu iniciar, procura por prompt de comando e clica nele e vai abrir uma janelinha preta, né? Mais ou menos parecida com essa daqui que eu estou agora. Ou se você estiver usando Mac, basta procurar por terminal aí no Launchpad ou no Spotlight, né? Então, abrindo essa janelinha aqui, tanto no Windows quanto no Mac ou no Linux, né? O processo é o mesmo. Você vai digitar Jupyter, tracinho lab, dá Enter, e ele já vai carregar para a gente a seção do Jupyter e vai abrir automaticamente, assim como o Anaconda fez. Aí só que tem um porém, aqui ele mostra para a gente qual que é o token do Jupyter. Então pode ver que a gente pode usar aqui ó, o localhost 8890, ó, token igual, e tem esse valor enorme aqui. Cada vez que você iniciar o Jupyter, né, se a gente matar essa seção e criar uma nova, ele vai gerar um token diferente. Então você pode copiar aqui, e aí tanto faz você copiar a linha de cima ou de baixo, né? Tanto o localhost quanto 127.0.0.1, ambos vão funcionar. Então basta copiar toda essa URL aqui, e aí sim você pode abrir o navegador que você preferir, seja Opera, Firefox, Chrome, o que preferir. Digita a URL completa com o token, dá Enter, que ele vai abrir a sessão normalmente. Ok. Pronto, agora que a gente já está com o nosso Jupyter Lab aberto, vamos dar uma olhada geral em como é que ele funciona. Então, aqui, essa janela, onde eu estou passando meu mouse, que está escrito Launcher aqui, é a janela onde vão aparecer os nossos notebooks, né? Que é onde vai estar o nosso código mesmo. Então, por padrão, ele já vem com a opção de a gente usar o Python, né? Como a gente fez a instalação pelo Anaconda, o Anaconda instala o Python junto. Então, aparece aqui a opção do Python. Mas a gente pode usar o Jupyter para poder programar em diversas linguagens, como o R, o SAS, o Julia, o Scala e muitas outras. Aí é só questão de instalar a aplicação, instalar um plugin para o Jupyter e aí ele vai funcionar com diversas linguagens. Tá? Então a gente tem essa primeira opção, que é o que a gente vai usar nas aulas, que é o Notebook de Python. A gente tem a opção de baixo, que é o console Python. Aí a diferença principal é que aqui a gente vai escrever um arquivo no formato .py, que é um arquivo próprio do Python, né? Aqui em cima não. A gente vai estar escrevendo um arquivo do tipo notebook. E aí daqui a pouco eu mostro para vocês como é que é um notebook para a gente entender a diferença. Aqui embaixo tem umas outras opções que você pode abrir um terminal direto pelo Jupyter, né? Então, igual a gente fez aqui e abrir esse terminal, que a gente digita alguma linha de comando, dá para poder clicar aqui e ele abre direto um terminal dentro do Jupyter para você poder fazer essas linhas de comando. Aqui tem também o Textfile, para criar um arquivo TXT, por exemplo, o Markdown e o Show Contextual Help. Então, no geral, a gente vai usar mais essa primeira opção aqui. Então, basta clicar aqui em Python 3, na primeira opção do notebook. E aí ele abriu essa janela aqui, que vai ser onde a gente vai digitar nosso código propriamente dito. Esse aqui vai ser já é o nosso notebook, né?
Então ele já criou aqui o arquivo com o nome intitule.ipynb, que é um notebook de Python interativo, e a gente já vai entender o porquê desse nome de ser Python e interativo, né? E aí, aqui na janela lateral, a gente tem um esquema de árvore, né, dos nossos arquivos do nosso computador. Então aqui ele já vai geralmente para alguma pasta raiz. Pode ver que tem aqui a minha pasta de download, a pasta de documentos, meu desktop e algumas outras pastas no meu computador. Você pode clicar aqui e ir acessando. Ele, no Mac, ele vai pedir esse acesso, né? Se você concede acesso para essa pasta para o Jupyter, basta dar OK. No Windows isso não acontece muito, né? Geralmente ele instala um programa no Windows, ele já tem acesso às pastas de usuário, né? Então provavelmente isso não vai aparecer para quem estiver usando o Windows ou o Linux também. Mas no Mac às vezes acontece isso, mas por conta do firewall lá do Mac. Então, a gente pode ir acessando aqui as pastas, você pode criar aqui no maisinho, a gente volta para aquela janela inicial que a gente estava, para poder criar um novo notebook, e aí quando você clicar aqui em criar, ele já vai criar automaticamente dentro dessa minha pasta aqui de documentos. Então, eu vou clicar em criar, ele já criou aqui de novo mais um arquivo, pode ver que ele já está aqui na lateral, e se eu for aqui no meu computador, nos meus documentos, ó, tem aqui o primeiro untitled, né, que seria a pasta raiz, que foi da onde ele começou o, o projeto. E aqui nos meus documentos, ele criou aqui ó, outro arquivo untitled. Então, se eu pegar aqui e renomear esse arquivo para 2.untitled e for aqui no meu notebook, dá um refresh, pode ver que ele já atualizou aqui o nome do arquivo. Então, a gente está usando essa lateral aqui, ele faz a comunicação direta com o nosso sistema operacional. Na verdade, ele fica mostrando quais são as pastas que a gente tem. E aí você consegue criar arquivos direto nos diretórios, abrir arquivos também. Então, mais pra frente a gente vai ver aulas que a gente vai usar CSV, TXT, Excel. Então, a gente pode clicar aqui para abrir diretamente, já dar uma olhada onde é que ele criou o arquivo ou não. Então, isso é bem útil, assim. Recomendo você, pode ser na sua parte de downloads, mas uma pasta da sua preferência, clicar, clicar nessa opção aqui para criar uma pastinha nova e criar uma pasta chamada curso de Python, e aqui dentro dela onde a gente vai colocar todos os nossos códigos do curso para poder ficar mais organizado e você depois ter um roteirinho das aulas também. Então, lembrando, conforme a gente for escrevendo um código, por exemplo, vou criar um novo aqui, então ele já criou para mim esse código. Se eu quiser renomear, basta clicar aqui com o botão direito, ele mostra já várias opções, eu posso renomear o arquivo, deletar, cortar, copiar, duplicar ele. Então, por exemplo, se eu for renomear para aula 1, por exemplo, e aí você pode fazer a organização que você quiser. O legal é deixar sempre separadinho aí os arquivos de cada aula, para poder depois fazer uma revisão ou rever algum conceito, ficar mais fácil de encontrar onde é que está o seu caderno, né, de fato, daquela aula. E aí aqui tem outras opções também, mas a gente não vai usar muito elas. Basicamente aqui a gente cria uma pasta, aqui a gente cria um arquivo novo. E aqui a gente pode, é o conceito de upload, né? Que a gente pode usar o Jupyter para aplicações web, né? Então ele fica geralmente hospedado numa nuvem e você pode fazer o upload de um arquivo. Como ele está na nossa rede local, né? Na verdade ele está sendo rodado dentro do nosso próprio computador, ele já está com acesso direto ao nosso sistema operacional. Essa opção aqui não faz muito sentido, né? Você vai fazer um upload de um arquivo que está dentro do seu computador para o seu próprio computador. Então, na prática, o que ele está fazendo é copiar o arquivo de uma pasta, talvez, para outra, entendeu? E aqui é para poder dar um refresh aqui, se você fizer alguma alteração, dar um refresh para poder mostrar um arquivo novo, um arquivo, um programa renomeado. Aqui na lateralzinha, eu não vou abordar todas as opções, que basicamente o que a gente vai usar é só aqui para poder gerenciar nossos notebooks. Aqui é a janela, que é onde a gente vai escrever nossos códigos. E essa opçãozinha aqui é um conceito que a gente vai mais para frente, que são os kernels, né? Então, cada vez que você cria um notebook, ele cria um kernel para aquele notebook. Isso significa, ele cria uma instância do seu Python para aquele notebook. Então, se eu criar aqui uma variável, a gente vai ver mais pra frente as aulas de como é que funcionam variáveis, mas se eu criar uma variável chamada olá, e aqui dentro eu escrever tipo oi, eu chamar olá, ele vai aparecer aqui para mim, ó, a variável olá contém a string oi. Agora se eu vier aqui nesse outro notebook, eu escrever olá, ele vai dar um erro. Por quê? Porque esse olá não foi criado dentro desse notebook, ele pertence a esse notebook. E isso acontece porque os kernels são diferentes, ou seja, o Python em suma é o mesmo, né? O mesmo
o compilador Python é o mesmo, porém existem instâncias diferentes para cada notebook. Então, o que acontece dentro desse notebook não reflete dentro desse notebook. Então, eu posso ter a mesma variável em cadernos diferentes, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, utilizar o mesmo notebook, né, o mesmo interpretador, o mesmo kernel em vários notebooks, eu posso clicar aqui na lateral e substituir. Eu quero que aqui seja usado a mesma instância do kernel que está aqui em aula 1. Eu vou selecionar, e aí quando eu rodar lá, pode ver que ele apareceu oi. Eu não escrevi o oi aqui, eu escrevi ele nesse notebook, mas eu estou compartilhando entre eles dois o mesmo kernel. Se tiver confuso, não se preocupe, que isso aqui é uma coisa que a gente vai ver mais para frente nas aulas, mas só para dar um overview geral aí de como é que funciona o Jupyter. Então eu vou voltar aqui e fechar esses outros arquivos, deixar só esse aqui. Então, como é que funciona para a gente poder rodar um código aqui no Jupyter? Primeiramente, a gente tem aqui essa primeira opçãozinha, esse primeiro quadradinho, que é uma célula no Jupyter. Então, aqui é onde a gente vai escrever nossos códigos. No geral, a gente pode escrever códigos em várias linhas, né? Mas no geral, no Jupyter, a gente vai escrever o mínimo de código possível dentro de uma célula. Então, a gente vai escrever o máximo que der em uma linha, duas, três no máximo. Por quê? Porque a intenção do Jupyter é você facilitar a sua depuração do código. Então, você vê exatamente o que está acontecendo em cada passo. Então, a gente vai digitando menos código por célula, depois a gente consegue rodar só aquela célula e ver exatamente o que aquele código está fazendo, se ele está com algum problema, se tem alguma coisa fora do esperado. Então, por exemplo, aqui vou digitar uma coisa qualquer, como a gente já fez agora. Vou criar uma variável, vou lá e colocar dentro dela o valor 8. Para poder rodar esse código, tenho duas opções, né? Eu posso clicar aqui no play, ele vai rodar. Quando ele rodar, eu sei que ele rodou, porque ele vai aparecer um númerozinho aqui. Então, quando ele tiver com um asterisco aí dentro, significa que ele está rodando esse código, ele está processando. Quando ele já tiver com um número, é porque ele já rodou esse código. E aí, se o código tiver alguma saída, né, algum output, ele vai mostrar embaixo da célula. Então, por exemplo, olá aqui, como a variável já foi criada aqui em cima, quando eu digitar só olá aqui, ele vai me mostrar o resultado dessa célula. Então, pode ver que aqui ficou em azul, número 5, que significa que aqui é onde está o meu código de fato, em azul. E aqui em vermelho, o mesmo número, ou seja, é o resultado do código da minha linha acima. Então aqui é o resultado da célula 5. E aí outra forma que a gente tem também para rodar os códigos, além de dar o play aqui, seria você apertar o Shift Enter do teclado, que aí é mais rápido, a gente consegue rodar. Se você for dando Shift Enter numa célula vazia, ele vai criar uma célula nova, né, sempre abaixo da anterior. Para você criar novas células sem ficar dando Shift Enter numa célula vazia, por exemplo, você pode clicar aqui fora, onde tem os colchetezinhos na lateral, pode ser numa parte que já tem código, por exemplo, e clica a letra A. A letra A vai criar uma célula antes do código que a gente está, da linha que a gente está. Então, se eu clicar aqui ó, nesse número 4, né, que é o da minha primeira célula, e apertar a letra A, ele vai criar uma nova célula aqui em cima. Né? Para mim deletar uma célula, eu clico duas vezes na letra D, então seria DD do teclado, ele vai deletar. Lembrando que tem que clicar sempre aqui na área onde tem os colchetes também, porque se você clicar aqui, vai dentro da célula, tá vendo que tá tudo azul aqui, né? Significa que essa célula está selecionada. Se eu clicar DD, ele vai escrever DD dentro do código, né? É isso que a gente quer. Então, é só você clicar aqui na lateral, pode ver que aqui a célula em si vai ficar cinza, e o númerozinho aqui está marcado em azul, você dá DD e pronto, ele deletou essa célula. Se você quiser desfazer uma ação, você clica na letra Z, e aí ele vai desfazer uma ação. Então, basicamente é isso. A gente vai dar Shift Enter para rodar, A para criar uma nova linha, DD para deletar uma linha e Z para desfazer uma ação que a gente fez. Então, esse é o overview geral de como é que funciona o Jupyter. Aqui já deu para entender mais ou menos o conceito que eu falei sobre um notebook de Python interativo. Então, por exemplo, para ficar mais claro, eu vou clicar aqui e vou criar um Python do tipo console. E a gente vai entender a diferença. Percebe que a janela aqui é diferente, ele aparece só uma célula lá embaixo, com esses três pontinhos aqui na frente, né? Então, por exemplo, se eu for fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior, vou escrever olá igual a oi. E der Shift Enter. Ele foi lá e executou isso aqui.
Se eu escrever olá agora, aí também ele vai mostrar aqui o meu olá da célula 2, que é o código, e o 2 em vermelhinho, que é o resultado desse código. Ok, só que agora digamos que eu queira rodar de novo aqui meu código de cima. Ó, eu não consigo, né? Eu não tenho a opção de executar de novo esse código. O que eu tenho que fazer é copiar tudo aqui, jogar aqui, aí por exemplo, se eu quiser escrever aqui olá agora, é oi 2. Der Shift Enter, eu substituo o valor de olá. E aí eu vou ter que digitar de novo aqui, olá, para poder ver o resultado desse código. Agora, a diferença de fazer isso aqui no notebook do Jupyter é que, por exemplo, eu vou executar esse código e vou dizer olá. Ele vai exibir aqui para mim oi, tá vendo? 9 e 10, na ordem que ele foi executando. Conforme você vai executando o código, ele vai sempre incrementando esse número aqui, tá? Agora, se eu quiser dizer que meu olá 2, meu olá é igual a oi 2, é Shift Enter, ele virou o número 11 aqui, e se eu rodar esse aqui de novo, ele já substituiu. Então eu consigo ir alterando meu código aqui ao longo do meu processo de codificação, né, de programação. Eu posso ir alterando aqui no código, fazendo ajustes, verificando, isso aqui é o que eu esperava, isso aqui é o que eu queria, a saída desejada, quando a gente vai trabalhando com funções, com laços. É bem interessante, porque a gente consegue fazer um código, executar ele e ver, beleza, quando ele estiver perfeito, né, quando estiver fazendo exatamente aquilo que eu quero, eu pulo para o próximo passo. E aí, muitas vezes acontece a gente, no momento que a gente está escrevendo, o código está executando aquilo que a gente quer, e aí mais à frente no código, conforme você vai escrevendo mais código, né? Você vai avançando, você percebe que tem algumas falhas, talvez, em alguns steps do seu programa. Tipo, que ele não previa, por exemplo, uma divisão por zero. E aí você precisa colocar um passo a mais ali no seu código para evitar que ele faça uma divisão por zero já nas etapas anteriores. Então aqui no Jupyter você consegue facilmente alterar uma parte anterior do seu código, executar só aquela parte e ver se ele está com a saída que você deseja, como por exemplo, se ele não está fazendo divisão por zero, se ele está prevendo esse erro, antes de continuar a execução. Então você consegue fazer uma manutenção no código bem mais fácil. Então por hoje é isso. É, hoje foi mais para dar um overview aqui do Jupyter. Se você não entendeu exatamente como é que funciona algumas coisas, por exemplo, o conceito de kernel, qual a diferença ainda do notebook interativo para um console do Python, não se preocupe, ao longo do curso você vai ver bastante esses conceitos, então vai pegando mais fácil, né? Vai conseguindo entender melhor aí como funciona cada coisa, tá bom? Então é isso e te vejo na próxima aula.